24 anciãos? 4 seres viventes semelhantes a boi, a águia, a leão e a homem? O que significa isso? Fique comigo. E aí, cristã gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou o Maico Nascimento e sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, já peço para vocês curtirem, compartilharem e também se inscrever no canal para que ele possa crescer, ok? Dá uma força para nós aí. O assunto de hoje está baseado no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Ali nós encontramos uma grande visão que João teve da sala do trono de Deus. É uma visão extraordinária em que João fica totalmente impressionado com a beleza, com a glória e com o que está acontecendo ali naquele momento. A visão do capítulo 4 é a visão da sala do trono de Deus. E ali nós encontramos diversos elementos interessantes e um pouco complexos que nos mostra como ocorre a adoração no céu. Ezequiel no capítulo 1 também viu a mesma visão. Daniel também teve a mesma visão. Não só do trono, da adoração a Deus, como também do próprio Cristo, ali do próprio Senhor, com suas características. Isso é muito interessante. No capítulo 4 nós lemos assim, no verso 1. Olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. O que é interessante, o que acontece no capítulo 4 e no capítulo 5, é que por que Deus e por que Cristo é adorado nesses relatos? Por que eles merecem adoração? Por que eles merecem receber a honra, a glória, a riqueza e o poder? Qual é o motivo que o capítulo 4 e o capítulo 5 apresentam para tão grande louvor e adoração? Para tão grande glória? Bom, se nós lermos o capítulo 4 e o capítulo 5, nós vamos descobrir isso. Capítulo 4, do verso 8 ao verso 11. No capítulo 5, do versos 9 ao 14, mostram o porquê. No primeiro texto menciona que Deus é adorado porque Ele é o Criador, o mantenedor. Ele fez todas as coisas. Por isso Ele deve ser adorado, porque Ele é o Criador. Ele merece a nossa adoração por esse motivo. Então, você deve adorar a Deus porque Ele criou você, porque Ele fez todas as coisas. Isso é um motivo extraordinário para nós adorarmos ao Senhor. Um segundo motivo apresentado agora no capítulo 5 é que Cristo merece ser adorado porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Enquanto no capítulo 4 Ele é adorado porque Ele é o nosso Criador, no capítulo 5 Ele é adorado porque Ele é o nosso Salvador. Ele nos libertou, nos salvou de todos os nossos pecados, de todas as maldades deste mundo. E muito em breve Ele vai nos restaurar. Por isso o texto diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Cristo é adorado porque Ele é o Cordeiro que foi morto, porque Ele morreu para nos salvar. Olha que motivo extraordinário que temos para honrar e glorificar o nosso Cristo. Então, João teve a visão de que lá no céu Deus é adorado porque Ele é Criador e também porque Ele é Salvador. Agora, quando você lê o capítulo 4, você percebe que novos personagens são introduzidos no texto. Ou melhor, 24 anciãos, não mencionados antes na Bíblia em lugar algum, somente aqui no livro do Apocalipse. Quem são esses 24 anciãos? Os teólogos se debatem quem são eles. Mas a Bíblia, se nós pararmos um pouquinho e pesquisarmos a fundo, vamos perceber que ela menciona quem são esses 24 anciãos. Ou melhor,
ela nos dá algumas pistas que vão nos ajudar a identificar os 24 anciãos. Vamos para elas? Primeira coisa, os 24 anciãos não podem ser anjos. Por quê? Porque em nenhum lugar da Bíblia os anjos são mencionados com esse tipo de nome ou com esse título. Anjos são seres angelicais e nunca são chamados de anciãos na Bíblia. Somente os homens, os seres humanos, são chamados de anciãos. Ou seja, primeira coisa, não são anjos. Estes anciãos estão sempre diante de Deus. Esses anciãos se assentam em tronos. As vestes que eles usam são os trajes do povo fiel de Deus, vitorioso. As coroas de vitórias que eles usam são exclusivamente para pessoas que venceram a batalha do bem contra o mal. Pessoas que confiaram em Cristo, pessoas vitoriosas. Por isso que elas recebem coroas. Esses 24 anciãos então são pessoas, santos que ressuscitaram na ressurreição de Cristo. E quando Cristo subiu aos céus, levou estes com primícias da sua conquista. Só que também o texto de Apocalipse capítulo 4 mostra algo um pouco complexo de entender. Os 4 seres viventes. Quem são estes? O que fazem? O que comem? Onde vivem? O detalhe é o seguinte, é que como a Bíblia o descreve, nos causa um pouco de estranheza. A Bíblia fala assim: há diante do trono um como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás e por diante. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo. O texto continua. Então você percebeu? É uma descrição um pouco complexa. Mas, lembra? Nós devemos estudar a Bíblia levando em consideração todo o seu contexto e tentando achar, quem sabe, em outras passagens bíblicas, a solução para passagens mais difíceis. Interessante é que Ezequiel tem a mesma visão, e Ezequiel ele vai nos falar quem são estes 4 seres viventes. No capítulo 10, versos 20 a 22, Ezequiel escreve o seguinte: são estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. Fiquei sabendo que eram querubins. Viu só? Ezequiel os menciona falando que eram querubins. Mas por que eles tinham essas aparências diferentes, parecido com animais, e um era semelhante ao filho do homem? Bom, de acordo com o autor da lição, Dr. Ranko Stefanovic, ele menciona que esses 4 seres viventes representam toda a criação de Deus, toda a criação do universo. Isso não quer dizer que eles são exatamente como João viu. Lembra? João usa a expressão como, ou seja, era semelhante, não era igual. E lembra, também João, ele descreve a cena que viu em linguagem simbólica. Mas o fato é que o que João viu eram querubins, e aqueles querubins representam toda a criação de Deus. Agora no capítulo 5, no livro do Apocalipse, nós chegamos a uma situação um pouco dramática para o profeta, porque ele tem a visão de um livro selado com 7 selos, por dentro e por fora. Só que ninguém podia abrir o selo e nem olhar para ele, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, de ler o livro e nem de olhar para ele. Então ele ficou desesperado. O que tinha naquele livro? Por que João ficou tão desesperado? Que ele chorou tanto ao ninguém ser achado digno de ler aquele livro? De acordo com uma escritora norte-americana, Ellen White, o que estava escrito naquele livro selado, era toda a história da humanidade, toda a história de Deus cuidando, criando, amando, protegendo. Era Deus guiando a história, estava todo escrito ali. Aquele livro selado significava que Deus não podia atuar na história,
significava que Deus não podia fazer nada para poder cumprir o plano da salvação. Então João ficou totalmente desesperado. Ela escreve o seguinte: o livro selado contém a história das providências de Deus e a história profética das nações e da igreja. Nesse livro estavam contidas as declarações divinas, sua autoridade, seus mandamentos, suas leis, todo o conselho simbólico do Eterno e a história de todos os poderes que governavam as nações. Em linguagem simbólica, estava contida naquele livro a influência de toda a nação, língua e povo, desde o início da história da Terra até o seu fim. Ou seja, o livro selado continha o mistério de Deus em relação ao plano da salvação para os seres humanos e o seu desfecho final. Mas a situação muda, porque de repente alguém chega para João e disse: olha, alguém foi achado digno de abrir o livro selado, aquele que foi morto e reviveu, o Cordeiro de Deus. Ele sim foi achado digno, porque ele morreu para resgatar a humanidade e ressuscitou, confirmando que ele pode salvar todos aqueles que se achegam a ele. E por isso que ele é louvado e exaltado, porque ele é digno. Ele é digno de ser adorado, digno de ser exaltado, porque de fato ele venceu a Satanás e nos garantiu a chance da vitória. O capítulo 5 do livro do Apocalipse é um ponto único na história da redenção. Porque o capítulo 5 ele menciona a entronização de Cristo no santuário celestial e recebendo o poder, a honra e a glória que ele tinha antes que houvesse mundo. O que eu acho interessante é que quando você pega o capítulo 5 do livro do Apocalipse e compara com Atos capítulo 2 e João capítulo 7, você encontra algo extraordinário que nós vamos ver agora. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Você percebeu? Quando Cristo foi exaltado no céu, recebeu a honra, a glória e o poder, ele pôde fazer o quê? Cumprir a promessa do derramamento do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Olha só o que está escrito em João capítulo 7 agora. E isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Percebeu? Isso é extraordinário. E quando você continua lendo o livro do Apocalipse, do capítulo 5, você percebe que o Espírito Santo ele aparece ali com um número simbólico, né? Número 7. E diz a Bíblia que ele é enviado por toda a terra. Ou seja, quando Cristo foi recebido no céu e foi o seu sacrifício aceito, ele foi se entronizado como o grande Rei Salvador de toda a humanidade, ele pôde cumprir sua promessa de nos enviar o Espírito Santo. E foi isso o que aconteceu. Cristo é o grande Rei Salvador. Ele merece ser adorado, merece ser honrado, merece ser glorificado, porque ele me salvou, nos salvou. Ele fez tudo por você e tudo por mim. E para nos garantir que não vamos chegar ao céu com a tua ajuda, ele nos mandou o Espírito Santo para nos fortalecer, para que continuemos firmes até a sua volta. Permaneça firme, para que você possa estar com ele no céu, quando ele voltar. Até a próxima, tchau! Só lembrando, não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhá-lo e de se inscrever no canal, ok?